Olá pessoal, graça e paz, mais uma vez aqui estamos com vocês para o Boletim da Fé. Creio que você será poderosamente abençoado porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela produz o efeito desejado, ou seja, para qual ela foi designada, se você receber e acolher com mansidão no seu coração, ela vai dar o seu fruto. E eu creio que esse momento do Boletim da Fé é justamente para isso, para você continuar a sua jornada através do seu estilo de fé, através do seu estilo de vida, que é viver pela fé. Eu tenho um texto aqui maravilhoso, onde Josué, ele é convidado por Deus para substituir Moisés, ao qual tinha partido para estar com o Senhor. E a Bíblia diz em Josué capítulo 1, versículo 8, diz, olha o que Deus diz depois de muitas vezes chamar a atenção de Josué sobre ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E aí sai esse versículo 8 maravilhoso, eu sei que você pode já conhecer, mas nós conseguimos extrair mais coisas à medida que a gente vai estudando. Então eu creio que vai ser uma grande bênção para você. Josué capítulo 1, verso 8 diz, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então Deus chama Josué para uma nova etapa. E Deus ele é cheio de princípios, ou seja, fundamentos, coisas que podem nortear a nossa vida. E o que Deus fez, Deus pode fazer e Deus fará. Então a palavra de Deus nunca muda e ela é um princípio, ela é um fundamento. Então nós podemos aplicar para os nossos dias de hoje, inclinando os nossos ouvidos aos ensinamentos do Senhor. Então quando nós nos inclinamos para versículos como esse, Josué capítulo 1, verso 8, nós entendemos que Josué ia para uma nova estação, uma nova etapa. E todas as vezes que a gente precisa ir para um novo tempo, uma nova estação, reconhecemos que está chegando um novo tempo para nós, nós cremos no Senhor, nós cremos em mudanças de estações, mudanças de ciclos. O propósito de Deus para a sua vida é um só, mas ele é cheio de etapas, cheios de ciclos e estações. E todas as vezes que nós somos convocados para uma próxima estação, Deus nos prepara antes. Então está chegando uma nova estação, e Deus está me preparando e está preparando o povo dele, preparando você. Assim como fez com Josué para essa nova etapa. E toda nova etapa, Deus vai usar sempre os mesmos princípios. A primeira coisa que Deus estabelece aqui é deixar a palavra na boca. Você precisa deixar a palavra de Deus na boca. Se somos chamados pela palavra de Deus para vivermos pela fé, 4 vezes na Bíblia, o justo viverá pela fé. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que a fé ela tem um espírito, não é mais um espírito, ou seja, a essência da fé. A essência da fé, ela tem uma voz. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, este é o espírito da fé. Eu criei, por isso eu falo. Nós cremos, por isso falamos. Então, primeira coisa que Deus estabelece para essa mudança de estação na vida de Josué, ou na minha vida, ou na tua vida, Ele vai te dizer sempre, deixa a minha palavra na sua boca, deixa a minha palavra na sua boca, porque eu te chamei para viver pela fé, e sem a palavra na sua boca, você não está vivendo pela fé. A fé tem uma voz, a fé fala, este é o espírito da fé, eu criei, por isso falei. O próprio Jesus fala isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, Jesus, no versículo 12, Marcos 11, 12, Jesus, ele fala para uma figueira, os discípulos ouvem isso, e no decorrer, no outro dia, no capítulo 21, Marcos 11, 21, Pedro fala para Jesus, mestre, o que o Senhor disse à figueira aconteceu, o que o Senhor disse aconteceu. No versículo 22, Jesus responde para Pedro, tenha fé em Deus, ou a fé do tipo de Deus. Tenha fé do tipo de Deus. E aí no verso 23, Jesus diz, em verdade vos afirmo, se alguém disser,
se alguém disser, ou seja, se alguém tiver com a palavra de Deus na boca e falar para o monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então é muito importante, toda mudança de estação, Deus vai te preparar com palavras, Deus vai lançar palavras no teu coração, palavras como essas, palavras como você tem ouvido da parte de Deus. Deus está colocando palavras no teu coração. Por quê? Porque a boca vai falar daquilo que está cheio o coração. A Bíblia fala isso, Jesus fala isso em Mateus capítulo 12, no versículo 36, Mateus capítulo 12, versículo 36, que eu e você vamos falar da abundância do coração. Então, se você quer as palavras de Deus na sua boca, primeiro você tem que colocar no seu coração. De fato, Jesus disse, olha, de fato, Deus falou para Josué, não deixa a palavra sair da tua boca, Josué, não cesse de falar, não cesses de falar. Eu quero exortar você, inspirar você a manter a palavra de Deus na sua boca o tempo todo, de manhã, de tarde e de noite. Fala a palavra, até porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando você fala, você é o primeiro a ouvir. Então você mesmo está gerando fé em você, falando a palavra de Deus. Então eu creio que Deus, quando falou para Josué, Josué, não deixa de falar deste livro da lei, não deixa de falar a minha palavra. O que Deus estava fazendo? Dando uma ferramenta a Josué para que ele não perdesse a sua fé. Então, cada vez que Josué falava a palavra, Josué ficava mais forte. Cada vez que Josué falava, Josué ficava mais forte, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Antes, nos versículos anteriores, o Senhor fala para Josué, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Depois o Senhor diz para ele, não cesse de falar desta lei, não cesse de falar das palavras, ou dessa mensagem, ou da lei, ou da minha palavra. Continue falando, continue falando. Então, o falar a palavra vai te trazer força. O falar a palavra vai te trazer força. Você vai colher ou comer daquilo que você fala. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, come do seu fruto. E voltando para Mateus, capítulo 12, versículo 37, nós seremos justificados pelo que falamos e seremos condenados pelo que falamos. Vale a pena você colocar essa palavra na sua boca todos os dias, todos os dias. Este é o espírito da fé. Eu criei, por isso eu falo. Esse é o primeiro ponto que nós colocamos. Esse é o primeiro ponto que nós colocamos para que você tenha entendimento de sempre que tiver uma mudança de estação, lembra disso, coloca a palavra na tua boca, se enche da palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra, ouve a palavra e deixa Deus imprimir no teu espírito uma palavra viva no teu espírito, cheio dessa palavra no teu coração. E aí, quando essa palavra começa a sair da tua boca, ela vai te fortalecer, te preparando para essa próxima estação, te preparando para uma próxima estação. Então, Josué, capítulo 1, verso 8, não cesses de falar deste livro da lei. Número 1, falar a palavra, manter a palavra na sua boca, não deixar sair da tua boca a palavra de Deus. Não fale o que você vê, fale o que você quer ver. Não fale o que você vê, fale o que Deus manda você falar. A Bíblia diz em Amós 3:3, como andarão dois juntos se não há concordância, se não falam as mesmas coisas, se não faz a mesma trajetória, ou se não pensa da mesma forma, ou se não tem o mesmo tipo de valor, de ideia. É por isso que você tem que entender, Deus fala uma coisa, você fala outra, não vai funcionar. Você tem que falar o que Deus fala, você tem que permanecer nessa palavra. E sem contar, no Salmo 119, versículo 89, diz, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra de Deus, ela não muda, ela não tem variação, ela será precisa para aquilo que foi designada. Viva e eficaz, viva e poderosa. Essa palavra, ela é vivificadora, essa palavra, ela tem vida. Então Deus disse para Josué, você vai mudar de fase, você vai substituir meu servo Moisés, você vai entrar no novo tempo, você vai conduzir o meu povo à terra prometida e você precisa ser forte e corajoso. Era isso que Deus estava dizendo a Josué. E aí o Senhor dá as estratégias para Josué. Não deixa essa palavra sair da tua boca. Não esquece. Número 1, coloca a palavra de Deus na tua boca.
Deixa a palavra de Deus na tua boca. Agora vamos para o número 2. Medita nela dia e noite. Deus te deu uma boca para mudar a tua maneira de pensar. Deus colocou palavras na sua boca para você pensar, refletir, meditar, porque a meditação vai te levar para um lugar de descanso. Você fala a palavra, medita nessa palavra e essa palavra te leva para um lugar de descanso, para um lugar de paz. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 26, versículo 3, na Revista e Corrigida, diz assim: tu conservarás em paz aquele que a mente está firme no Senhor. Se a sua mente está firme no Senhor, aí ele diz, porque confia no Senhor. Tu conservarás em paz aquele que a mente está firme no Senhor, porque confia nele. Então a sua confiança nele é fruto de você colocar a sua mente no Senhor. Nós cremos com o coração, com o nosso espírito, mas nós precisamos deixar a nossa mente ligada com o Senhor, meditando na palavra, porque a mente é a porta do teu espírito. O portão ou a porta do teu espírito é com o coração que se crê. Romanos 10:10, com o coração é que se crê. Está escrito lá, Jesus disse, se não duvidar no coração, mas crê no que diz, vai acontecer o que diz. Então, mas para que você saia, para que essa mensagem, para que a palavra de Deus esteja no seu coração, ela precisa estar na sua mente. A minha mente e a sua mente deve estar firme no Senhor e Ele nos conservará em perfeita paz. Então a meditação é uma trajetória que nos leva para possuir aquilo que já foi dado para a parte de Deus. A meditação é uma jornada, a meditação é uma caminhada com Deus, a meditação envolve oração, a meditação envolve louvor a Deus, a meditação envolve adoração a Deus. A meditação é uma jornada que te leva para obter, para tomar posse daquilo que já foi liberado da parte de Deus. Porque as promessas de Deus, elas não são somente Deus não só prometeu, Deus ele ofereceu aquilo que prometeu. Ele promete e ele ofereceu. Ele promete e dá. Ele promete e dá. E o que nós precisamos para aquilo que foi dado vir para as nossas mãos? Tomar posse, receber pela fé. Então, número 1, colocar a palavra na boca. Aleluia! Não esquece disso, deixa a palavra de Deus o tempo todo na boca. O que Deus fala, você fala. O que tem na palavra, você fala. Você não deve falar o que sente, você não deve falar o que acha, fala o que a Bíblia diz que você deve falar e você vai ter sucesso na vida. Em Tiago capítulo 3 diz que a língua ela é como um leme de um navio e ela vai dar direção, destinos a grandes navios com um pequeníssimo leme. Então, sua vida grande, sua vida longa aqui na terra, a sua trajetória aqui na terra, ela vai alcançar os destinos através do leme, que é a sua língua. Então, permanece firme com a palavra de Deus na tua boca. Segundo ponto, a meditação na palavra. Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita dia e noite, nela medita dia e noite. Nela medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha e no devido tempo dá o seu fruto. Todo aquele que medita, lembra que eu te falei, a meditação é uma jornada, louvores, ações de graças, adoração, isso vai te levar a produzir frutos. O que medita é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem não murcha e no devido tempo dá o seu fruto. Se prepare para no devido tempo você ter a sua colheita de uma vida que fala a palavra de Deus, de uma vida que vive falando fé, falando a palavra o tempo todo, daqueles que estão em meditação, dia e noite, sempre refletindo, colocando a sua mente firme no Senhor, você será conservado em paz, você será conservado por Deus em paz. E essa jornada em paz, nesse descanso, é a chave para você receber aquilo que o teu corpo necessita, para você receber aquilo que você necessita financeiramente, seja lá o que for, você vai conseguir dessa forma, colocando a palavra na sua boca e meditando dia e noite, você será bem-sucedido em tudo aquilo que fizer. Aleluia! E o terceiro ponto, medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo
segundo quanto nele está escrito. O outro ponto é ser um praticante da palavra. Eu e você temos que praticar essa palavra. Falar a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. Nós devemos agir como a Bíblia diz que nós devemos agir. Quando nós estamos agindo de acordo com a palavra de Deus, você está agindo em parceria com Deus. E Deus e você é maioria em todo lugar. Lembra disso, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto está escrito. Então, falar a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra, ele diz, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu espero que você tenha sido abençoado nessa ministração, e eu quero só recapitular bem simples para vocês. 3 passos para uma mudança de estação. 3 passos que Deus sempre vai me preparar e vai te preparar para o crescimento. Colocar a palavra na tua boca, mas para que ela chegue na tua boca, que é o leme que vai trazer o destino para a tua vida, você precisa ouvir essa palavra, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Número 2, meditar na palavra, colocar a sua mente na palavra, colocar a sua mente em Deus, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colocar a tua mente espiritual. Romanos 8,5 diz, aqueles que se inclinam para as coisas espirituais, foi porque eles refletiram, foi porque eles pensaram e meditaram das coisas espirituais, eles foram para as coisas espirituais. E quando nós caminhamos para as coisas espirituais, ou caminhamos no Espírito, obedecendo a palavra, nós vamos ter vida. Mas existe a mentalidade da carne, ou a mentalidade natural, ela vai pender para as coisas da carne. E quando nós pendemos para as coisas da carne, nós pendemos para a morte, ou seja, morte dos sonhos, morte nas finanças, morte nos relacionamentos, morte em todas as áreas da nossa vida, quando nós pensamos com uma mentalidade carnal, pensando nas coisas naturais, razão, lógica e tudo mais. Nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Algumas pessoas dizem para nós, como cristãos, e aí vocês não são realistas, nós somos o povo mais realista possível. O que é mais real do que a palavra de Deus? O que é mais real do que a palavra de Deus? Você sabe o que significa realidade? Realidade é a verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade. E nós sabemos que Jesus era o verbo, nós sabemos que Jesus é a palavra de Deus em ação. Jesus, ele é a palavra. E ele disse, eu sou a palavra. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Realidade é a verdade. E em João 17:17, o Senhor diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus, recapitulando. Palavra na boca o tempo todo, não deixa ela sair da tua boca. Segundo ponto, presta bem atenção nisso, medita nessa palavra, conserva, coloca a tua mente firme no Senhor, você será guardado, conservado em paz. E 3, pratica o que a palavra diz que você deve praticar. Viva um estilo de vida, agindo através da palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo Boletim da Fé, no nome de Jesus. Amém. Shalom!